Ouvinte querido, amado da 107,5, quero convidar você a um breve momento de reflexão. A Escritura, a Palavra de Deus, ela diz no livro do apóstolo Tiago, capítulo 2, verso 14 em diante. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento, qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ouvinte querido, o apóstolo Tiago aqui, ele tenta causar um despertamento num povo que está disperso, um povo que está sendo perseguido. Afinal de contas, ele começa a sua carta dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudação. Então, o apóstolo Tiago, ele procura, mesmo em meio às tribulações e angústias do dia a dia e tão específicas que este povo está passando, ele endereça as suas cartas levantando o ânimo deste povo, dizendo: trabalhai, esforçai-vos, tem fé, mostra as obras, continua no trabalho, continua se empenhando, continua mergulhando, fazendo para o Senhor, vai em frente. E ele chega ao ponto de dizer que a fé sem obras é morta. E ele diz assim: semelhante fé sem obras pode salvar alguém? Porque o apóstolo Tiago, ele levanta um gráfico em cuja primeira coluna está a fé, na segunda coluna estão as obras, e ele equipara a sua diretriz, ele calcula como se uma pessoa tem obras, é porque também tem fé. Agora, se não tem obras, é porque também não tem fé. E ele diz assim: olha, eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. As minhas obras é que vão justificar a minha fé, a minha vida com Deus. Agora, você diz ter obras, ou melhor dizendo, ter fé? Se você diz ter fé, cadê as tuas obras que justifiquem a sua fé? E ele diz: por acaso
Abraão não foi justificado pela obra que realizou, pela ação? Claro, Abraão foi justificado pela ação que realizou, é bem verdade. E por quê? Porque tinha fé. Então, empreendeu a ação, realizou a grande obra de oferecer Isaque, entretanto, porque tinha fé. E ele diz: vê como as suas obras aperfeiçoaram a sua fé. Vê que as obras cooperam juntamente com a fé. E ele diz: a meretriz Raabe, quando acolheu os espias, não foi essa grande obra de acolher os espias que mostrou a sua fé? Querido, esta é a bem da verdade, este é um fato tremendo na visão de Tiago, em que ele frisa: a fé sem obras é morta, porque ele considera que se uma pessoa não trabalha, não se envolve, não sua a camisa, ela realmente não tem uma fé capaz de produzir um fruto digno. Não há obras, não há empenho, não há envolvimento com o reino, como aquelas pessoas que entram na igreja e saem, e a vida delas é assim, elas não se envolvem com as coisas da igreja, com as coisas do reino de Deus. Elas não se envolvem com o ministério, elas têm aquela vidinha, entrou, sentou, bateu palma, levantou, fez uma oração, se retirou. É assim, não se envolve com nada. Não há obra alguma vista na vida da pessoa. Por quê? Porque a fé também é uma fé inoperante. Quando a fé é inoperante, não há obras a serem vistas, não há obras a serem mostradas. Mas quando a fé é real, fundamentada, é acrescida, é operante, sempre veremos obras nas vidas das pessoas. Como costumamos a falar, às vezes as pessoas, aqueles que são os mais fracos espiritualmente, adentram a igreja e observam um monte de coisas, não sei o que fora do lugar, não sei o que empoeirado, e aí abrem a boca e falam, se acham em muitos direitos, mas não são capazes de chegar e arrumar alguma coisa, coordenar alguma coisa, pegar uma franelinha para limpar o que está empoeirado. É muito fácil falar, difícil é fazer. Ou seja, dizem ter fé, mas não tem obras que justifiquem elas terem fé. Aí Tiago diz assim: semelhante fé pode porventura salvar? Ou seja, ele está dizendo, se alguém não tem obra, também não tem fé. Então, uma fé semelhante à ausência de obras não salva ninguém. É a visão de Tiago, uma visão muito bem aceitável. Claro que ninguém é salvo pelas obras, mas as obras mostram quando alguém realmente tem fé. A fé é a ferramenta que te capacita a realizar as obras no reino de Deus. Como um profissional que precisa de uma ferramenta para desempenhar alguma tarefa, assim também, se temos fé, desempenharemos obras concernentes ao reino, à palavra de Cristo Jesus. Nunca esqueça disso. Abraão é chamado o pai da fé. Ora, que título tremendo! Pai da fé não é brincadeira. É um título de alta dimensão. Pai da fé. Isso é fantástico. Como pai da fé é aquele que gerou a fé, ou seja, é aquele que deu o maior exemplo. Qual foi o exemplo dele? Como sabemos que Abraão tinha uma grande fé? Como a fé de Abraão deixa nos exemplos? Pela ação que ele praticou, pela obra que ele realizou. A ponto de Jesus dizer: Abraão viu o meu dia e exultou. Querido, a grande verdade e a bem da verdade, a realidade do reino de Deus é que, se tu tens fé, tens obras para mostrar. As obras, deixa eu explicar para que você não fique um tanto confundido. As obras, elas são de muitas dimensões. As obras, elas são N fatores que envolvem o reino de Deus. Deixa eu explicar para você.
A obra, ela pode ser sim, pegar numa vassoura e varrer um chão, pegar numa franela, tirar uma poeira. As obras podem ser se envolver no mutirão para realizar tantas coisas no aspecto aparente, primeiramente físico. Tem muita coisa a realizar, são obras, mas existem outros fatores. Se você é uma pessoa que entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus, intercede, clama por um irmão, clama pela igreja, clama pelo ministério, clama pela obra do Senhor, você também está realizando obra de alguma maneira. Quando você se dedica ao ensino, ao aprendizado da Escritura, à pesquisa bíblica, a crescer na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, também aí você está realizando também obras. Agora, de uma ou outra forma, a grande realidade é que tem que ser visto na sua vida o fruto que justifique a sua fé. Estamos fartos de ver pessoas fazerem da igreja cabide de emprego. Há alguns episódios que tomamos conhecimentos. Lá está a igreja empoeirada, lá está a igreja toda desalinhada. Não aparece um para, por amor ao reino, lançar mão, se envolver, se empoeirar um pouco para que o reino de Deus seja engrandecido. Mas quando surge uma oferta de um retorno financeiro para alguém que vai desempenhar alguma função dentro da igreja, logo aparecem muitos candidatos. São esses que Tiago está dizendo: a tua fé sem obras é morta. Mas que a sua fé, meu irmão, não seja uma fé morta, uma fé inoperante. Que você seja aquela pessoa de chegar junto do teu pastor e dizer assim: pastor, eu estou aqui, conta comigo, por o que for preciso, se estiver no meu alcance, eis-me aqui. Você seja aquela pessoa que, quando veja que a igreja vai precisar de um trabalho, de um empenho, de um envolvimento, você não seja o primeiro a sair fora. Que você seja aquele disposto a suar a camisa pelo reino de Deus. Obra de Deus não é só púlpito, não é só pregar, não é só orar. Obra de Deus é também as pessoas chegarem e encontrarem uma cadeira limpa, sem poeira. Obra de Deus é ter um ambiente aromatizado, livre de poeira, irritando os olhos de todo mundo. Obra de Deus, ela é muito vasta, ela é muito ampla, meu irmão. E tem muitas pessoas que não entendem o que é um chamado de Deus e por isso nunca alcançarão o ministério, porque estão esperando o chamado de aparecer, de irem para frente da igreja, de irem para trás dos púlpitos, de pegar microfone, de receber destaque. Não, esse é um dos pontos finais de um chamado. Os pontos iniciais, presta bem atenção. Por que Davi foi chamado como rei de Israel? O que Davi estava fazendo quando Deus o encontrou e o ungiu como rei de Israel? Ele estava cuidando das ovelhas, um serviço aparentemente natural. Todavia, é mostrado o zelo que Davi tinha naquilo que desempenhava. Aquele zelo estava dentro do seu ser, aquele zelo estava no seu caráter, na sua dignidade, na sua honra, na sua moral. E ele diz: quando um urso, quando um leão vinha e arrancava uma ovelha do rebanho, ele ia e tomava, nem que fosse um pedaço da ovelha já comida, ele arrancava do leão, do urso, ele pelejava. Era o zelo tremendo que aquele homem tinha pelo serviço que era posto na sua mão. Ele empenhava a sua vida a ponto de encarar um leão e urso. É isso que Deus olha. Deus não nos olha
prontos para o espiritual, porque isso é Ele que vai nos aprontar. Mas Deus nos olha quando no mundo natural que nós vivemos, nós já somos os melhores. É isso mesmo. Deus não chama qualquer um não, querido. Deus não chama não. Enfim, se você tem fé, mostre obras. Cadê as suas realizações? A fé, ela vai ser o gatilho que dispara a sua ação para atingir um alvo, um objetivo. Quer ver uma coisa? O rei Saul, que depois foi reprovado no ministério porque desviou-se da palavra do Senhor, mas anteriormente, porque o rei Saul foi ungido como rei de Israel. Quando Deus o encontrou, ele não estava de braços cruzados. Não, quando Deus encontrou o rei Saul, ele estava percorrendo o deserto atrás de animais que se tinham desgarrado do rebanho. Era um homem que estava trabalhando, empenhado debaixo de um sol, procurando animais pertencentes ao rebanho do seu pai. Ele estava desempenhando obras que justificavam que existia nele uma dedicação, um empenho naquele momento. E como Deus trata no momento, o momento do chamado daquele homem, o momento de Deus o implantar como rei, revela o porquê, porque ele estava empenhado, ele estava trabalhando, ele estava, como dizemos, de mãos à obra. Querido, tu tens fé? Mostra as tuas obras. Você tem fé? Quando você ora, qual tipo de oração, o tipo de petição que você traz? Aquela de Senhor, abençoa o meu negócio, Senhor, abençoa a minha vida, Senhor, abençoa a minha casa, Senhor, eu. Meu irmão, no reino de Deus, a visão tem que ser coletiva, não pode haver uma visão egocêntrica. Jesus morreu na cruz por causa dele mesmo? Não, então você também não pode ter uma vida fundamentada em você mesmo. Eu estou bem e os outros que deem seu jeito. Não é isso. Cristo morreu para resgatar outros e nós temos que viver para que outros sejam resgatados. Então, quais são as suas obras? De que tipo elas são? Porque uma coisa é certa, há uma fé aí que Tiago a considera até inútil para salvar. Por isso ele diz, a fé sem obras é morta. E ele diz, porventura, pode uma fé semelhante a obras zero, salvar alguém? Ele diz, não, e queres tu saber que esta fé é inoperante? Olha, Abraão tinha fé? Tinha. Mas o que justifica que Abraão tinha fé? A ação dele. Foi a ação dele que demonstrou a sua grande fé. Então, se você diz que tem uma grande fé, nós precisamos ver na sua vida uma grande obra. Sabe como ela começa? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. O Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Que a sua fé não seja inoperante, mas que todos possam ver as tuas obras e ver que você confia realmente num Deus tremendo. Fique com Deus.